Meu amigo empresário, você já pensou que pode ter uma forma mais inteligente de trabalhar no seu negócio, correndo menos risco, pagando menos imposto e se tornando mais competitivo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como funciona. Olá, meus amigos. Meu nome é Fábio André Malco, eu sou advogado criminalista e tributarista, sou contabilista, corretor e avaliador imobiliário. Meus amigos, hoje nós vamos tentar responder aquela velha pergunta de US$ 1 milhão. Será que é possível eu trabalhar de forma menos arriscada e ainda assim pagar menos impostos do que eu já pago hoje? Eu vou te dar a resposta nesse vídeo. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, para que todos possam receber conteúdos de qualidade e possam talvez ajudá-los aí na sua caminhada empresarial. Mas vamos lá. A velha pergunta de US$ 1 milhão. É possível pagar menos impostos e correr menos risco? A grande resposta é sim, é possível. Tudo depende de determinados fatores, mas sim é possível. Se você não adota ainda algumas estratégias e algum formato legal aí que nós conhecemos, né? É possível sim implementar na sua empresa algum tipo de estratégia para você correr menos risco e pagar menos impostos. Quando eu falo em correr menos risco, eu estou dizendo o seguinte: é muito comum, antes só para contextualizar, nós sabemos que tem três grandes formas aí de tributação, né, bem a grosso modo, que se utilizam no nosso país. As empresas podem se enquadrar no Simples Nacional, podem se enquadrar no lucro presumido e podem se enquadrar também no lucro real, né? A diferença entre elas é que as duas primeiras tributam sobre a sua venda, independente de compra, de lucro, é sobre o que você vende, e a última, você basicamente fecha um balanço de créditos e débitos para você poder apurar a sua tributação. E aí que está a grande sacada, né? Quando eu falo em correr menos risco, o que geralmente acontece? O empresário ele abre um negócio do nada, do zero, e muitas vezes ele procura se enquadrar no Simples Nacional, até por orientação de um contador, né? A grande maioria dos contadores não gostam de outras formas de tributação, acham mais simples, né, a tributação no Simples Nacional, e aí esse empresário vai trabalhando. Quando ele vai crescendo, ele vai aumentando as vendas, ele percebe que a faixa de faturamento, a faixa de tributação do Simples vai aumentando a alíquota, e ele vai tendo que pagar cada vez mais impostos, e muitas vezes o empresário acaba tomando a decisão de esconder o seu faturamento para não pagar impostos, e aí ele começa a correr riscos, né? Começa a correr riscos porque geralmente ele compra com nota, né? Geralmente ele movimenta o dinheiro em conta corrente e tudo isso é cruzado lá na frente e é mostrado para o fisco que ele acabou sonegando impostos e ele acaba tendo que responder, inclusive criminalmente por isso. Bom, qual que é a grande estratégia, a grande sacada do negócio? As empresas elas precisam permanecer no Simples Nacional pelo mínimo de tempo possível, até elas dominarem a sua forma de atuação, a sua forma de negócio. Cada maneira de tributar, ela tem as suas vantagens e desvantagens, né? O Simples Nacional ele é bom para pequenas empresas, empresas que faturam pouco. O lucro presumido ele é muito bom para empresas prestadoras de serviço ou empresas que mesmo vendem produtos que têm um alto valor agregado, né? Onde elas, se elas forem tributadas pelo lucro delas, elas acabam pagando muito imposto, então elas acabam optando pelo lucro presumido. Muitas vezes o lucro presumido pode pagar, a empresa paga menos imposto do que o Simples Nacional, se souber trabalhar. E as empresas que comercializam e têm uma margem de lucro pequena, elas são orientadas pelo nosso escritório sempre a se enquadrar no lucro real. Por quê? Porque é no lucro real que você consegue aproveitar uma série de vantagens tributárias que existem em vários estados da federação.
Quando você começa a trabalhar e começa a faturar bastante, é muito interessante você começar a abrir a sua cabeça para oportunidades que existem fora da sua região. Às vezes você está trabalhando localmente, atendendo de forma regional, e se você procurar expandir o seu negócio de forma nacional, você acaba conseguindo aproveitar vantagens tributárias. Por quê? Porque tem estados que têm diferenças de alíquota, principalmente de ICMS de um estado para o outro. Então, tem estados que você vende com ICMS a 7%, tem estados que você vende com ICMS a 12%, tem estados que determinados produtos são passíveis de substituição tributária, tem outros estados que não são. Tem estados que têm regras específicas para determinados produtos e também existem regimes tributários especiais para empresas, seja reduzindo carga tributária, seja postergando determinados impostos para ser recolhido em outra etapa da cadeia de vendas que acontece depois do empresário. Então há que se fazer um estudo, há que se buscar uma forma de encaixar sua empresa não no cenário regional, mas no cenário nacional, porque aí você consegue aproveitar esse tipo de coisa. Às vezes é mais vantagem para você comprar um determinado produto de um determinado estado e não de outro estado. Às vezes é mais vantagem para você vender um determinado produto para clientes em determinado estado. Às vezes você compra um produto com um crédito tributário e vende para outro estado que a alíquota é inferior ao crédito que você recebeu. E isso pode ser aproveitado depois para você reduzir a sua carga tributária. Então, hoje em dia, as empresas realmente inteligentes, elas operam com uma visão nacional, quando não internacional, mas vamos falar só do país. Elas operam com uma visão nacional e elas fazem as suas compras e as suas vendas de forma criteriosa e cirúrgica, quase como um jogo de xadrez. Às vezes ela vende um determinado produto num determinado estado pagando mais imposto, mas ao mesmo tempo ela compra ou vende em outro estado que lhe dá uma vantagem tributária. E como o imposto é calculado de forma geral, acaba compensando. Muitas vezes a gente vê empresas vendendo produtos abaixo do preço de custo. Como que é possível ela vender abaixo do preço de custo? Ora, às vezes ela comprou esse produto e oferiu 25% de crédito de ICMS. Então significa que o produto custou 25% a menos. Quando ela vai vender, pode ser que ela esteja pagando apenas 12%, né, de ICMS, por exemplo. Então, tudo hoje gira no aspecto nacional. Você que é empresário, você precisa ter uma engenharia tributária que vá te dando essas dicas e organizando as suas compras e as suas vendas de forma a você ir sempre pontuando, medindo e corrigindo excessos de impostos que você eventualmente tem que pagar por determinadas tipos de operação. Outra coisa muito comum é você abrir mesmo filiais ou até mesmo outras empresas do mesmo grupo econômico em outros estados. Antigamente, quando você precisava abrir uma empresa, você tinha que ir lá, alocava um barracão, contratava um funcionário, fazia uma série de investimentos para você realmente poder operar naquele lugar. Hoje, com a tecnologia, com esse mundo digital que nós vivemos, apesar de muitas secretarias de fazenda ainda não acompanharem isso, mas nós temos empresários que estão dominando o mercado trabalhando de casa, sem nenhuma estrutura física, de forma completamente virtual. Aí você pode perguntar assim, mas virtual como? Uma empresa fantasma? Não, não é uma empresa fantasma. O empresário trabalha de casa, os seus vendedores trabalham de casa, o seu administrativo e financeiro trabalha de casa e ele terceiriza a sua logística naquele estado onde ele está comercializando para um centro logístico que faz toda a recepção e a entrega do seu produto. Muitas vezes o empresário ele vende para o Brasil todo
tem as suas filiais nos centros logísticos e não precisa sequer pisar naquele estado para poder oferir os benefícios e as vantagens tributárias de lá, tá certo? Por que a gente fala isso para vocês? Porque nós estamos em todos os estados, estamos nos 27, 26 estados e no Distrito Federal. Nós estamos atuando em todos os estados, seja na esfera contábil, seja na esfera jurídica, trazendo essas oportunidades para os empresários. Então, se você quer realmente ser competitivo e você quer realmente entender e pagar menos impostos, você precisa ter essa visão nacional. Se você não tiver uma visão nacional, você está deixando de aproveitar a oportunidade e com certeza o seu concorrente está aproveitando, tá ok? Fica essa dica de hoje, né? Estude, aprenda, vá atrás de profissionais, conheça melhor como funciona a tributação da sua empresa, porque hoje a chave do sucesso está na esfera tributária. Está na esfera tributária. É aí que está a sua competitividade e é aí que está o seu lucro empresário. É aí que você vai conseguir o seu lucro, tá certo? Fica essa dica hoje para vocês, espero que tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos, até mais.